Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus, chegamos na aula de número 3, que vai falar sobre a encarnação do verbo. É uma lição com muito conteúdo, então nós vamos ter que correr um pouquinho, porque aliás, essa lição de número 3 e a lição de número 4, pastor Nestor tem tanto conteúdo que realmente ficou, porque é o Deus triuno, está lá, Deus trino. Então, a lição 13 e a lição 4 tem muito conteúdo teológico e vamos aproveitar então para estar ministrando para os irmãos esse tesouro teológico. Tema extremamente relevante é João 1,14. Uma das coisas importantes que os irmãos têm que saber, que esse evangelho de João foi um dos últimos evangelhos escritos. Então João sabia muito bem o que ele estava falando, porque tem gente que questiona a divindade de Jesus e fala tanta bobagem. João foi o último dos apóstolos e ele fala explicitamente que o verbo é Deus. Ele fala abertamente. Então é importante nós também conhecermos esse pano de fundo histórico para nós sabermos que o último dos evangelistas declara explicitamente a natureza de Jesus, que são duas naturezas. E aqui em João capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: e o verbo, a palavra verbo é uma palavra latina, verbum, foi a tradução para o latim que usou verbum. Na verdade, a palavra grega é logos. Logos, latim, verbo. Como é que ficaria o português mesmo se nós fôssemos fazer uma tradução direta do grego? Palavra. Poderia ser traduzido por palavra, Então, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, veja, João sabia do que ele estava falando, quando ele usa outro termo latino, aliás, que nós pegamos do latim, unigênito, que dá a ideia de único gerado. Essa palavrinha grega é monogenes, ou único que tem o DNA do pai. Da onde veio o termo moderno genética, é de gen. Bom, quem faz biologia sabe que no gen estão as características hereditárias do indivíduo, que é a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. Então é o único que tem o gen, o DNA do pai. E aí ele usa uma palavra que muitos cristãos deram para a Virgem Maria. E não pode. Chamam a Virgem Maria de cheia de graça. Ela não é cheia de graça. A Maria, ela recebeu graça. É diferente quem recebe graça e quem é o portador da graça. Maria foi agraciada. O anjo disse: salve agraciada. Ou seja, salve você que achou graça diante de Deus. Quem a Bíblia fala que é cheio de graça? É Jesus, porque ele é o único que tem o DNA do Pai. Em outras palavras, ele é Deus de Deus. Então fecha dizendo cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus é o único cheio de graça e de verdade, porque a graça está nele. Ele é o portador da graça e da verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse textuário ele é muito importante e é basicamente uma das colunas da Bíblia que apontam para a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Em outras palavras, em Jesus há duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Isso é o que propicia ele ser o intermediário entre Deus e os homens, porque ele tem as duas naturezas. Ele conhece a natureza humana, mas é Deus também. Então ele faz a união entre nós e o Pai, porque o Pai não se fez carne. Quem se fez carne é o Filho. Por isso que o texto diz isso. Qual é a nossa verdade prática? A vinda do Filho de Deus em forma humana, ou natureza humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Muitas pessoas, veja que o próprio João diz, e nós vimos, eles viram, houve a materialização da palavra. Por isso, negar a encarnação do verbo na sua historicidade é algo que não é sustentável, não é possível, porque muitas pessoas testificaram. Pessoas que criam, e aí você vai dizer o seguinte: mas é fé, eles criam. É uma questão de fé, então não dá para aceitar as testemunhas bíblicas, porque eles criam, tadinho. Tá bom.
Então vamos ver no mundo pagão, quem não cria e também testemunhou da crucificação de Jesus. Está vendo? Então não é só o lado de quem cria, existem também as pessoas que não criam e também admitiram a presença de Jesus e a sua crucificação. Tá? Qual é a leitura bíblica de classe? Está na primeira carta ou epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 3, depois o capítulo 4, versículos 1 a 3, e depois na segunda epístola dele, versículo 7, porque só tem um capítulo mesmo, né? Então vamos reverentemente nos colocarmos de pé para lermos juntos esses versículos tão lindos. Se você quiser ler direto da sua Bíblia, não é o Evangelho, tá? É a primeira carta, está lá no final, né? A primeira, são 3 epístolas que João escreveu, além do Evangelho. Então isso aí estão nas epístolas, não no Evangelho. Então, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanha comigo aí. O importante é que você leia, que leiamos todos juntos. Então vamos lá, João capítulo 1, versículos 1 a 3. O que era, desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Agora a primeira carta, capítulo 4, ainda, né? Versículos 1 a 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. E agora o último versículo da segunda carta de João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Oremos, irmãos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de todas as graças, Deus de todas as misericórdias, na autoridade do nome do Senhor Jesus, uma vez mais queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, pela expressão da tua palavra. Nós confessamos que o Senhor Jesus Cristo se fez carne, é o verbo de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós te louvamos pelo privilégio que temos do teu Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, nos iluminar, nos orientar, nos guiar em toda a verdade. Abençoa essa aula, cada família que está nos acompanhando presencialmente ou de maneira remota, que a tua boa mão esteja, Senhor, sobre todos nós. Nós pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Para os presentes, por gentileza, podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto áureo dessa manhã. João capítulo 1, versículo 14. Eu, se eu fosse você, eu até grifaria na minha Bíblia. Né? Grifa aí. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, esse texto áureo, da nossa lição de número 3, a encarnação do verbo,
é uma declaração explícita, claríssima, contra a doutrina gnóstica, gnosticismo. O gnosticismo foi uma teoria religiosa que impregnou a igreja primitiva. Primeiro e segundo século foi a heresia que mais deu dor de cabeça para a igreja cristã. Os gnósticos eram filósofos que se converteram a Jesus, mas começaram a filosofar e ensinar a sua impressão sobre Jesus, desprezando as Sagradas Escrituras. Filósofos gregos, mas não só gregos, porque nós temos pelo menos 4 tipos de gnosticismos. Gnose significa conhecimento. Para essa gente, para você ter o pleno conhecimento da palavra de Deus, você tinha então que fazer estudos secretos, ocultos. E esses gnósticos criaram escolas, e pelo menos 4 escolas atormentaram a igreja do primeiro e segundo séculos. A escola gnóstica judaica, dentro do judaísmo tinha os gnósticos. A escola judaica síria, na Síria, lembra de Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Então, havia uma forte igreja em Antioquia, na Síria, e lá surgiu um gnosticismo sírio. Havia o gnosticismo egípcio, que o Egito sempre foi mesmo uma terra de gnose, né? Deles querem estudar as artes ocultas. Então, a grande cidade de Alexandria, ali havia uma forte igreja, mas havia também o gnosticismo egípcio. E na Ásia, o gnosticismo pôntico. Então, nós temos 4 tipos de gnose que atormenta a igreja com suas ideias filosóficas, materialistas, etc. E os primeiros apóstolos vão enfrentar essa gente, vão fazer defesa da fé. Tem gente que fala, eu não sei porque esses irmãos ficam falando de outras religiões. Ele acha que é ecumênico, coitado. Não sabe do que está falando. A Bíblia, 1/3 da Bíblia foi escrita para combater ensinos errados. Epístolas inteiras foram escritas para combater o erro. Como, por exemplo, a epístola de Paulo aos Gálatas, que nós analisamos na última aula, sobre a ideia da circuncisão, que por tabela cai sábado e cai o kasherut, que é a comida pura, e outras práticas judaizantes, que alguns ainda tentam ressuscitar. O que Paulo já tinha sepultado, tem igreja hoje que quer ressuscitar isso. E o caso dos gnósticos, houve um enfrentamento de quem? De João. Por que João enfrenta de maneira tão explícita o gnosticismo? Porque ele é o último dos apóstolos. Paulo já tinha sido martirizado, Pedro e os outros, Tiago e todos os outros discípulos, exceto ele. Então ele era a última grande referência espiritual. E aí ele percebeu o que estava acontecendo com a igreja do primeiro século. Então ele escreve e ataca explicitamente, ele fala claramente, quem não confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Isso é uma fala contra os gnósticos, porque os gnósticos não aceitavam que Jesus se fez carne. Por quê? Porque na mentalidade filosófica gnóstica, Jesus era um espírito de luz, um aion, uma pessoa tão iluminada, tão pura, que jamais ele se faria carne. Porque a carne é má na perspectiva gnóstica. A carne é pecadora, a carne é decaída. Então, como que um ser de luz tão perfeito se faria carne? Em hipótese alguma. É isso que diziam os mestres gnósticos, e o apóstolo João chama ele de anticristo. Olha, falso profeta, chama de enganador quem pensa dessa maneira. Então, essa carta, essa palavra do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, é uma resposta para eles. E o verbo se fez carne. Olha só, está falando exatamente contra a base, a coluna basilar do gnosticismo, que negava a encarnação. Então ele fala abertamente. Segundo elemento, ele fala que eles viram e tocaram. Então não pode haver, em hipótese alguma, essa dúvida ou esse questionamento sobre a encarnação do verbo. Então os gnósticos ensinavam que o corpo é a residência do princípio do mal. Os gnósticos diziam, para você ser liberto, você tem que se libertar do corpo.
Aliás, o nicolaísmo tem uma ideia disso também, porque o nicolaísmo fala assim, não tem problema que você faz pelo seu corpo, porque o seu corpo é mau mesmo. Então não adianta, o seu corpo vai pecar mesmo, o seu corpo não serve para nada. Mas quando você se desligar do corpo, quando você morrer, aí você vai estar numa outra dimensão. Esse é ensinamento gnóstico. Não, Jesus morreu na cruz e fez carne para santificar o seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Essa é a palavra contra o nicolaísmo, que ensinava que não havia problema pecar através do corpo. E também eles diziam que aquilo que fazemos com os nossos corpos, pouca diferença faz para as nossas almas. Está vendo? É nicolaísmo isso. Os nicolaítas diziam isso. Não, o que você peca através do corpo não atinge a alma. Claro que atinge. É óbvio que atinge. Tá? Por isso que Paulo fala que a nossa luta é contínua, né? Fala para a gente mortificar as obras da carne. Tanto em Efésios como em Gálatas, Paulo nos instrui que há uma guerra. Você tem que sepultar o seu velho Adão, a velha Eva, que são naturezas humanas, que tentam solapar a sua fé. Agora vem um camarada desse dizer, não tem nada a ver não, pode viver uma vida toda atrapalhada, o importante é a sua alma. Ora, mas sua alma passa, obviamente, o que é o corpo? O invólucro da alma. O que é por ocasião, então, na cabeça deles, na morte, o espírito, então, era liberto. Se você ler as obras gnósticas, você vai ficar assustado. Ele fala todo o tempo que nós estamos em prisão, enquanto estamos vivos. Enquanto você está vivo neste corpo, você está numa prisão. Você só vai ser liberto quando você morrer. Ensinamento gnóstico, irmão. Gnosticismo. Um dia eu vi, um irmão, coitado, falando isso na hora que a pessoa tinha morrido, e ele falou, a irmã foi liberta desse corpo. Falei, meu Deus do céu, isso é gnosticismo. Fiquei quieto, né, irmão? Não era eu que estava dirigindo o culto, né? Mas eu fiquei pensando, falei, esse irmão bebeu em fonte gnóstica. Está liberto, porque imagina, Jesus vai ressuscitar o corpo, irmão. Esse corpo seu aí vai ser ressuscitado. Jesus falou, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. É a ressurreição, nós cremos na ressurreição do corpo. Que história é essa de querer ser liberto do corpo? Não, irmão, o nosso corpo será transformado. E os gnósticos vêm com essa história, não, o corpo não vale nada, o corpo vai acabar. Não, vai ressuscitar, glória a Deus. Então, contradizendo essa teoria gnóstica, esse ensino herético, o apóstolo João, servo de Deus, apresenta o apóstolo do amor. Né? Uma coisa interessante, historicamente falando, é que João já estava bem velhinho quando ele escreveu o Evangelho, né? Ele já tinha escrito já o Apocalipse, tinha passado por toda aquela visão, tal, depois que ele vai escrever. E aí surgiu entre os irmãos uma ideia de que ele não ia morrer, porque ele já estava bem idoso e não morria. Então ele escreve no Evangelho dele, se você ler na última parte lá do Evangelho dele, ele explica isso. Olha, correu uma conversa de que o apóstolo amado não ia morrer, mas Jesus não falou que ele não ia morrer. Tá? Então ele explica esse finalzinho aí, porque corria entre os irmãos que João não ia morrer. Já estava gente pregando já, irmão, os pregadores lá, né? Ensinando já que João não ia morrer antes que acontecesse tudo. Ele falou, não foi isso que Jesus disse. Aí ele vai explicar. Mas João apresenta no início do seu evangelho algo extremamente importante, porque ele desconstrói toda heresia. Ele já inicia dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmão, precisa de algo mais explícito do que isso? Ele já inicia dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Meu Deus, é só se desenhar para a pessoa, se a pessoa não está querendo entender. Está muito explícito, ele inicia já dizendo. E aí o nosso texto áureo. E esse verbo, que é Deus, que criou todas as coisas, esse verbo se fez carne. E habitou entre nós, tabernaculou. Né? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, para uma pessoa que só lê a Bíblia, que não está envolvido com coisa errada, ele entende. Para você, irmão, entender essas doutrinas dessas seitas religiosas, tem que fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Quantas pessoas que só lendo a Bíblia se converteram, mudaram de vida?
Agora, para você fazer parte de uma seita religiosa, sabe, é só aquilo, é martelando na sua cabeça, mas até você não ter mais identidade e senso crítico para analisar as coisas. Porque as seitas são assim, por isso que elas são problemáticas. Então o Evangelho fala explicitamente da encarnação do Verbo. O Senhor Jesus foi um homem autêntico. Ele chorou, a Bíblia diz, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou, tá? Ele riu, ele tem angústia na hora da morte. É um homem, suou, né? Teve sede, pediu para a mulher samaritana me dar de beber água. Então o nosso texto áureo de João capítulo 1, versículo 14, contém o quê? A ideia central do Evangelho. Explica as duas naturezas de Jesus. O verbo que é Deus e a carne que é o homem. Verbo e carne. Verbo e carne é na pessoa de Jesus. Não são duas pessoas uma só, porque aí vira outra heresia. Não é isso, é uma pessoa só que tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Ou melhor, a natureza divina e a natureza humana. Daí o nosso texto áureo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para mim, esse versículo é suficiente para nós entendermos a encarnação do verbo. Mas corroborando com essa maravilhosa e misteriosa doutrina, porque Paulo fala isso, né? Aonde que ele fala? Ele fala em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha só o que ele diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Paulo, que teve a revelação de Deus, entendeu e nos explica a mesma ideia. Mas o textuário inicia da seguinte maneira: e o verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez homem, a palavra profética, e o seu nome será Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, Deus se faz carne. Então a ideia, Deus se faz carne. Eu vou colocar aqui o que o Josh McDowell, que foi um grande apologético, tem 2 livros deles extraordinários. Ele era um professor universitário, esteve em debates apologéticos acalorosos nas universidades, um homem muito preparado. Ele escreveu 2 livros extraordinários. Um chama Evidências que Exigem um Veredito, parte 1, que ele vai falar sobre o verbo se fez carne. E o segundo, Evidências que Exigem um Veredito 2, que ele vai falar sobre a ressurreição. São livros extraordinários, você tem que ter esses livros, tá? Do Josh McDowell. É um conteúdo extraordinário. E ele vai dar uma explicação tão assim simples e pedagogicamente correta para a gente entender. E ele vai dar a explicação utilizando a história do formigueiro. Olha só o que ele diz. Isso eu tirei do livro dele, Evidências que Exigem um Veredito, parte 1. Ele fala assim: vou usar a ilustração da formiga. Imagina que você está vendo um lavrador arar a terra. E você repara que logo o lavrador vai arar e destruir um ninho de formigas. Então está lá o lavrador lá na fazenda dele, tá? Aí aparece lá o formigueiro. E ele não quer destruir as formigas, porque vocês sabem que os insetos são fundamentais para o ecossistema. Todo inseto, né? A gente fica meio às vezes bravo, porque na verdade tem que haver controle de pragas, né? Mas os insetos são importantes. E ele então não quer destruir o ninho das formigas, o lavrador, não quer. Como ele gostava muito das formigas, né? Então como você gosta muito de formigas, você corre até o ninho para alertar. Então você quer alertar as formigas que está vindo uma destruição aí, que é o arado. Como que você vai comunicar-se com as formigas? Essa a pergunta dele. Você vai tentar alertá-las. Primeiro, você grita para elas sobre o perigo iminente. Mas elas continuam trabalhando como se nada acontecesse. Você pode gritar, pega o microfone, põe uma caixa de som, berra, vai destruir, vai ser destruído. Não adianta, elas vão continuar cortando as folhinhas, levando os alimentos para o seu formigueiro. Você então apela para a linguagem de sinais. E todos os recursos que consegue imaginar
mas nada vai funcionar. Nem se você matar uma formiguinha, tentar pegar o cheiro dela, você vai conseguir comunicar-se com ela. Por que que você não consegue comunicar-se com as formigas? Porque você não está se comunicando com elas. Você não consegue porque você não tem a chave da comunicação das formigas. Não adianta. Você não tem, você pode fazer gestos, falar no microfone, você não vai conseguir convencê-las, que você não consegue comunicar, você não consegue dialogar, você não consegue expelir o cheiro, ou aquela trilha dessa, não adianta, você não consegue. Por que que você não consegue? Porque você não é formiga. Essa é a questão. Só se você for formiga, que você vai conseguir comunicar com ela. Então, qual é a melhor maneira para comunicar com as formigas? Qual é a melhor maneira? Se tornando uma formiga, Aí você comunicará com elas de um modo que todas vão entender. Claro que eu estou falando de uma alegoria, né? Mas se Deus quisesse se comunicar conosco, qual seria a melhor maneira de Ele fazer? Porque Ele fez. Ele bradou lá do monte, fumegava o monte, dava trovão, e Ele, a alma que pecar essa morrerá. Os profetas falaram. No primeiro momento o homem ficava meio abalado, o temor. Aí o tempo ia passando, né? A vida da gente é assim também. Pode ver, você sofre um acidente, você fica traumatizado, depois de uns anos você já nem lembra mais. Então, olha aí, Deus falou. Então Deus falou através dos profetas, de fogo, e tanta mar vermelho que abre. Mas as pessoas vão esquecendo. Aí Deus falou, a alma que pecar, essa morrerá. Então, qual seria a melhor maneira de Deus comunicar conosco, para que nós entendêssemos? O Verbo se fez carne, Deus se fez carne. Então percebemos que, a fim de se comunicar conosco, Ele conseguiria melhor fazê-lo ao se tornar homem. E Hebreus, o escritor no capítulo 4 diz que Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Todas essas lutas que você passa, todos os seus medos, todos os seus traumas, em tudo. A diferença é que Jesus não pecou e você peca. Mas em tudo Ele, por isso que Ele é o sumo sacerdote perfeito. Porque quando você vai orar para Jesus, Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe a pressão que você está sofrendo. Ele sabe os conflitos conjugais que você passa. Ele sabe a luta que você passa no seu relacionamento com os seus filhos. Ele sabe, porque Ele se fez homem. Ele conhece o que você está sofrendo. Por isso que Ele é o sumo sacerdote perfeito. Louvado seja Deus. Porque Ele tem empatia pela sua dor, pela sua causa. Ele sente, Ele sofreu isso também. Graças a Deus. Então, a maneira mais adequada era Deus se fazer carne. Agora, podemos começar a responder a pergunta bíblica. Se Deus se tornasse homem, a quem ou a que Ele seria semelhante? Ele possuiria os atributos de Deus e entraria nesse mundo de forma incomum. Óbvio, Ele realizaria então ações sobrenaturais, não teria pecado, provocaria uma impressão duradoura e universal e muitas outras coisas. E é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Não há lógica o que ocorreu. Imagina, qual a chance de uma religião humana que nasceu lá no fim do mundo, lá na Judeia, estou considerando o Império Romano, né? Roma que era a capital, quase 1 milhão de pessoas, extremamente sofisticada. Lá na Judeia, Belém, qual a possibilidade dessa religião dar certo? Zero. Mas acontece que é Deus, né, irmãos? E quando é Deus que faz, dá o que dá. Até nós aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Porque era um plano de Deus, e as coisas de Deus são diferentes das dos homens. Creio que Deus veio à terra na pessoa de Jesus Cristo, do seu Filho. E em Jesus vemos a manifestação dos atributos de Deus e as características que acompanham um Deus homem. As características humanas, ou seja, as duas naturezas. Então vamos fazer algumas considerações sobre a encarnação do Verbo. Primeiro, Ele participou da nossa natureza humana para destruir as forças do mal, quando da sua morte, como está escrito em Hebreus 2,14.
Ele assumiu a nossa natureza para que por nossa vez pudéssemos assumir a sua natureza. Porque ele fala isso, nós também vamos ter o corpo glorificado. Filipenses capítulo 2, versículo 7, Colossenses 2, 9 a 10. Terceiro, ele participou da nossa miséria para que pudéssemos participar da sua plenitude. Efésios 1, 23 e 3, 19, ele nos fez coerdeiro com ele, filho de Deus, coerdeiro. Quarto, ele andou em nossas trevas para que pudéssemos participar da sua luz. João 1, 9, Colossenses 1, 13. Quinto, ele é o caminho, mas também é o pioneiro, o primeiro a andar por esse caminho. Hebreus capítulo 5, versículo 9. 6, ele experimentou as nossas fraquezas para que pudéssemos participar da sua vida eterna. Romanos 8, 3 e Hebreus 2, 9. Agora eu vou, para nós encerrarmos esse comentário, ler um domo, ou documento, escrito pelo Papa Leão, século IV. Só que o Papa, na época do século IV, parecia mais um pastor presidente do que esse Francisco que você vê aí, tá? Porque aí você tem que considerar os problemas da historicidade. Eu estou falando ainda no século V, ano 440 a 461. Esse documento é chamado Tomo de Leão. É aceito também pela Igreja Católica, mas ela tem um problema com esse documento. E vocês vão entender já aonde está o problema. Esse foi um grande pastor, um grande teólogo do século V, sem dúvida alguma. Por quê? Olha só o que ele escreveu. Assim, intactas e reunidas em uma pessoa, as propriedades de ambas as naturezas, a majestade assumiu a humildade, a força assumiu a fraqueza, a eternidade assumiu a mortalidade. E, para pagar a dívida da nossa condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza que pode sofrer. Desta maneira, o único e idêntico mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, pode, como convinha a nossa cura, por um lado morrer e por outro lado não morrer. Ressuscitou, né? E na parte quarta do tomo, ele diz: neste mundo fraco entrou o Filho de Deus. Desceu do seu trono celestial, sem deixar a glória do Pai, e nasceu segundo uma nova ordem, mediante um novo modo de nascimento. Segundo uma nova ordem, visto que invisível em sua própria natureza, se fez visível na nossa. E ele, que é incompreensível, se tornou compreendido. Sendo anterior aos tempos, começou a existir no tempo. Senhor do universo, revestiu-se de forma de servo, ocultando a imensidade de sua excelência. Deus impassível não se horrorizou de vir a ser carne passível. Imortal, não recusou as leis da morte, segundo o novo modo de nascimento. Visto que a virgindade, desconhecendo qualquer concupiscência, concedeu-lhe a matéria de sua carne. O Senhor tomou da mãe a natureza humana, não a culpa, porque Maria nasceu em pecado. Está vendo? Isso é um problema para o próprio catolicismo, porque 1600 anos depois, o catolicismo declarou Maria imaculada. Só que o Leão, Papa também é considerado, eles consideram ele. Declara: o Senhor Jesus tomou da mãe a natureza, não a culpa. Olha só. Jesus Cristo nasceu do ventre de uma virgem mediante um nascimento maravilhoso. O fato de o Senhor, do corpo do Senhor nascer portentosamente, não impediu a perfeita identidade de sua carne com a nossa, pois ele que é verdadeiro Deus, é também verdadeiro homem. Nessa união, não há mentira nem engano. Corresponde-se numa unidade mútua
a humildade do homem e a excelsitude de Deus. Por ser misericordioso, Deus, a divindade, não se altera. Por ser dignificado, o homem, humanidade, não é absorvido. Ou seja, uma natureza não interfere a outra. Porque tem gente que acha que o fato de Jesus ser Deus, a natureza divina absorveu a humana, que seria mais frágil. Não, olha lá. Por ser misericordioso, Deus, sua divindade, não quer absorver a natureza humana. Pelo contrário. E por ser humano, ele também não é absorvido. Cada natureza, a de Deus e a de servo, realiza suas próprias funções em comunhão com a outra. O verbo faz o que é próprio do verbo. A carne faz o que é próprio da carne. Um fulgura com milagres, o outro submete-se a injúrias. Assim como o verbo não deixa de morar na glória do Pai, assim a carne não deixa de pertencer ao gênero humano. Portanto, não cabe a ambas as naturezas dizer, como Deus, ou como homem, o Pai é maior do que eu. Ou, como Deus, eu e o Pai somos um. Ora, se ele tem duas naturezas, qual é o problema ele falar, o Pai é maior do que eu? Como homem, é mesmo. Mas, como ele tem a mesma natureza que o Pai, eu e o Pai somos um. Pois, ainda que em Cristo, nosso Senhor, haja só uma pessoa, Deus, homem, o princípio que comunica ambas as naturezas, as ofensas, é distinto do princípio que lhes torna comum a glória. Amém, irmãos? Isso aí tem 1.600 anos, esse documento. Veja só a grandeza desse material. A segunda parte fala que ele habitou entre nós. A ideia grega de habitar é tabernacular ou armar a tenda. É bem provável que o apóstolo João tenha feito essa uma alusão ao tabernáculo. O tabernáculo lá de Moisés no deserto, que era armado, onde o Senhor viera habitar no meio do povo. O tabernáculo era tanto lugar de habitação de Deus, como lugar de encontro entre Deus e os homens. O tabernáculo sugere um local temporário, transitório. Ele habitou entre nós. E fecha dizendo, e vimos a sua glória. É uma alusão às manifestações do Antigo Testamento, onde Deus se manifestou de muitas maneiras perceptíveis e compreensíveis, que nós chamamos isso de teofania, quando Deus se manifesta de forma de alguma coisa, seja de fogo, ou de trovão, ou de nuvens, etc. Como exemplo, temos a transfiguração do Senhor Jesus, os milagres operados por Ele, sua vida, no seu caráter perfeito, etc. Como a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito já disse que significa monos e geneá. Geneá vem de gene, que é a unidade hereditária ou genética, situada no cromossomo, o que determina as características do indivíduo. Portanto, o Senhor Jesus é o único Filho de Deus. Na verdade, existem 3 espécies de filho, 3 tipos de filho de Deus. Filhos de Deus por criação, que são os anjos. Os espíritos são filhos de Deus porque Deus criou. Vindos filhos de Deus, lá no livro de Jó. Ele inicia dizendo dos filhos de Deus que vêm na presença dele. Então são criaturas, Deus criou filhos. Existem os filhos de Deus por adoção, que é o meu caso, que é o seu caso. Você é filho de Deus por adoção. E existe o filho de Deus por espécie, que é Jesus. Então o verdadeiro filho de Deus é Jesus. Porque os outros é por criação ou por adoção. Mas geneticamente, Jesus. Portanto, o Senhor Jesus é o único Filho de Deus por espécie. Ou seja, Jesus é Deus de Deus. O único que participa desde toda a eternidade da natureza divina. Cheio de graça e de verdade. Jesus possui essa combinação de virtudes bastante presentes no Antigo Testamento. Nessa simples afirmação, resume-se o caráter da revelação divina. Graça e verdade. Jesus é o único cheio de graça e de verdade. Os adeptos do catolicismo, equivocadamente, declaram que Maria é cheia de graça. Mas a Bíblia nos ensina que ela é agraciada. Ou seja, ela achou graça. Ela não é cheia de graça. Por quê? Porque o único cheio de graça e de verdade é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus.
Amém, irmãos? Graças a Deus. Muito bem, vamos rapidamente então pensar sobre as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ou seja, heresias que negam que Jesus veio em um corpo humano. O que é docetismo? É uma heresia que nega o quê? A natureza humana. Mas por que apareceu esse termo? Esse termo é um termo grego. Dokeo significa ter aparência. Eles dizem, não, Jesus parece que é humano, mas não é. Tá, que nem aquela propaganda antiga do Denorex, lembra? Que falava, aqui só vai lembrar quem era do século passado, irmão. Esses meninos novos não vão saber o que eu estou dizendo. O rapaz apresentava lá e falava, olha, esse shampoo aqui, ele tem cheiro de remédio. Ele parece com remédio, mas é shampoo, viu? Mander, se lembra disso, irmã? Isso aqui é só nós aqui que lembramos, né? Então ele vai, Denorex, parece, mas não é. Então eles dizem, os docetistas diziam que Jesus parecia um homem, mas não era um homem. Tinha a cara de homem, mas não era homem, era só aparência. Por isso, docetismo. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja. E consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Aquela ideia que, lembra que eles acharam que era um fantasma? Então havia essa ideia. Falou, não é possível que Deus te faça carne. Ele apenas pareceu ser, mas não é. Em outras palavras, seria um fraude. Seria uma fraude. Então, essa foi a primeira heresia que os nossos irmãos primitivos enfrentaram. Aquela igreja de Atos lá, aquela igreja primitiva, enfrentou o problema do docetismo. 1.2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Eles ensinavam, essa heresia, né? Que os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas completamente antibíblicas. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano de Jesus. Jesus teve parentes, como Zacarias e Isabel, teve pais terrenos, José e Maria, teve vizinhos e primos, né? Pastores acompanharam a vida de Jesus, eles foram lá visitar Jesus. Simeão e Ana e Simeão pegou a criança no dia que Jesus foi no templo. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Quando ele vai lá no templo e começa a ensinar os sacerdotes, né? Jesus era uma criança ainda. 1.3. O que os principais docetas então diziam sobre Jesus? 3 dos principais hereges, ou líderes dos docetas, negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Então, a ideia de negar a encarnação do verbo, ela é desde o início da igreja, apareceu. O primeiro heresiarca, né, que é o herege aí, o líder, chamava Cerinto. Ele negava o nascimento virginal de Jesus e ensinava que Jesus não era um homem perfeito, ele era um fantasma. Ele foi contemporâneo do apóstolo João, na cidade de Éfeso. Olha só, então você vê que João, ao escrever, ele tem endereço a escrita de João. É exatamente contra essa gente que nega a encarnação do verbo. Outro heresiarca, ou seja, outro líder herético, foi Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, lá da cidade de Antioquia, na Síria. Ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma, nem corpo, foi simplesmente visto de aparência, forma humana em mera aparência, mas que não era real. E o terceiro heresiarca desse primeiro momento foi o Marcião. Ele negava que Cristo era verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou uma substância etérea. Ou seja, nós não sabemos exatamente a crença dele, mas ele também negava. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local. E tu, Belém Efrata, de maneira alguma é das menores da cidade de Judá, porque de ti sairá o guia, a estrela, né, que há de guiar o meu povo. Então você vê as profecias. A época que ele nasceu, a Bíblia relata, foi no reinado de César Augusto,
que é o primeiro imperador romano. Lucas capítulo 2, versículo 1. Porque Roma era uma república. É César Augusto, que era o sobrinho, neto, né, de Júlio César, quando ele vence Marco Antônio na batalha, e a Cleópatra do Egito ele derrota, e ele torna então o líder absoluto de Roma. E aí ele é declarado imperador, né? O Augusto significa título divino, né? O nome dele era Otávio, mas ele recebeu o título de Augusto. Otaviano, né, era o nome dele. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, em João capítulo 2, versículo 21. Segunda parte da lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Que Jesus se fez carne. Esses desenhos que eu estou mostrando para vocês, algumas fotos eu mesmo tirei, outras não. Eu tirei da igreja de Chora. É uma igreja ortodoxa, hoje é um museu, que os muçulmanos transformaram em museu, que fica na cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Tem além da grande catedral, da Hagia Sofia, que foi a maior igreja do mundo por basicamente 1.500 anos, esses desenhos foram colocados em uma igrejinha pequenininha, que hoje é um museu lá em Istambul, e foi convertida numa mesquita, mas aí o Atatürk, né, que é o governo turco, o primeiro, mandou tirar para que as pessoas vissem os desenhos primitivos, né, dela. E esse é o Cristo Pantocrator, né? Basicamente ele está a ressurreição, né, pegando as pessoas e colocando na mão de Deus, né? O que era desde o princípio, João fala que ele não muda, ele é o mesmo. Os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, a mesma ótica, a mesma visão, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Então, se você lê Mateus, Marcos, ele fala muito do Filho do Homem, ele fala muito do Cristo, né, da natureza humana. João, como ele está fechando, é o último, e ele vê o problema, então ele vai dar uma resposta enfatizando a divindade de Jesus. Os 13 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. É uma das coisas mais lindas, porque Mateus começa com a genealogia, né? Marcos fala da profecia, Lucas também começa a contar a história, com base no que acontecia na época do Império e tal. E João, que é o mais simples dos apóstolos, é o mais profundo de todos, né? Porque olha onde ele vai parar. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você vê que é diferente, né? A profundidade do Evangelho de João. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus, uma revelação direta do Senhor Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo João afirma na introdução do Evangelho. No princípio era o verbo. Então ele já tinha declarado isso no Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Agora, na sua primeira epístola, ele fala o que vimos no princípio, o que era desde o princípio. Então ele está na mesma simetria. Mas João nunca perde de vista o quê? O verbo se fez carne. Ele nunca deixa de afirmar isso. Então não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, mas também ele habitou entre nós. Além de se fazer carne, ele se fez manifesto. Ele fala, e nós tocamos na palavra da vida. Quantas vezes ele encostou lá no peito de Jesus, quando na época da Santa Ceia? 2.2, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isso pode parecer uma redundância, né? Porque ele está repetindo a mesma coisa. Mas ele tem um propósito. É mostrar com ênfase, sem deixar nenhuma dúvida, que o Senhor Jesus Cristo veio em carne ao mundo, e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados.
Fala que foi julgado por Pôncio Pilatos. Está lá no credo dos apóstolos. Porque tem historicidade. Porque Pôncio Pilatos, ele era o governador da Judéia na época. Acharam uma placa lá na cidade de Cesareia, está lá exposta. Está lá escrito, quando você vai lá, está lá a placa. Está lá, Pôncio Pilatos, prefeitum da Judéia. Está lá, nós temos provas arqueológicas que Pôncio Pilatos foi, de fato, um representante de Roma na Judéia, na época de Jesus. Então ele sofreu sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Ou seja, padeceu na mão de um personagem histórico. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém histórico, né? Não tem que se negar a historicidade do verbo. Porque tem gente, irmão, que é uma fraqueza, principalmente nas universidades. O professor dele lá, que ele admira, fala, não existe provas históricas do Jesus histórico. Não existe porque ele não estudou, né? Tem até provas arqueológicas. É só visitar o Museu de Israel. Vai lá visitar. Você vê o que tem de provas históricas sobre crucificação, sobre estilo de vida na época de Jesus. Agora a pessoa não estuda, coitado, fica ouvindo conversa de ateísta. 2.3. Uma crença herética. Que crença é essa herética? É negar que Jesus se fez carne. Então João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de quem? Desse Arca, Cerinto, ou do Seta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas, o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Irmão, sabe o que tinha cristão que dizia? É coisa absurda, gnóstico, misturou docetismo com o gnosticismo. As duas heresias se misturaram. Sabe o que eles falavam? Que Jesus era apenas ele se transfigurava de aparência. Então ele fala que quando foram prender Jesus lá, Jesus transfigurou o rosto dele para Judas, e quem crucificaram foi Judas que foi crucificado. Não foi Jesus, escapou. Olha, heresia de perdição, irmão. E essa turma estava lá. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo João precisaram enfrentar essa gente. Já pensou ensinar uma heresia dessa? Tem igrejas hoje, irmão. Tem uma igreja que fala que a fundadora deles é o Espírito Santo. Vó Rosa fala que ela é o Espírito Consolador. Como que nós vamos aceitar uma coisa dessa, irmão? Como que um crente que lê a Bíblia vai aceitar uma bobagem dessa? E tem um monte de gente que segue essas coisas, acreditam, adorando o homem, deturpam a palavra de Deus. E nós não vamos falar? Porque se falar é politicamente errado? Quer dizer, eu vou deixar a pessoa enganada? Não posso, irmão. Nós temos que dar nome, sim, eu falo. Porque é verdade, eu não estou inventando nada. Eles acreditam nisso mesmo. Então, não criam. Por exemplo, o islamismo. Os muçulmanos não acreditam que Jesus foi crucificado. Eles creem nessa heresia aí dos gnósticos. Que acha que na hora que Jesus estava lá, ele transfigurou o rosto dele para Judas, e quem foi crucificado foi Judas, não foi Jesus. Jesus subiu para o céu e vai voltar e vai matar todos os porcos, vai casar e vai reinar no mundo. Isso é crença islâmica. Veja aqui. E nós vamos ficar quietos? Não vai falar só porque... Não, a gente não pode falar. Como não pode falar, irmão? Eu não estou mentindo, estou falando o que eles acreditam. É crença. Tá? Só que é uma crença que herege à luz da palavra de Deus. Por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. O islamismo não nega que Jesus vem em carne, ele acredita que Jesus vem em carne. Só que acredita nessa heresia agnóstica que Jesus transfigurou-se para Judas. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Olha o problema. Essa crença dos muçulmanos, os muçulmanos tratam Jesus com muito respeito. É um profeta, nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, é o verbo de Deus, curava, só que não morreu na cruz, nem ressuscitou. Claro, se ele não morreu na cruz, ele não ressuscitou. Você nega a principal doutrina da fé cristã. Qual é a principal doutrina da nossa fé? Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, irmão. Essa é a base da nossa fé. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, para a nossa justificação. Sem isso não há cristianismo.
E essa gente nega a principal doutrina da nossa fé. E vem falar que é a mesma coisa? Que é a mesma coisa, irmão. Deus nos livre disso. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Está lá, 2 João, versículo 7. Ele fala claramente, são enganadores, sim. Como essas heresias se revelam hoje? Estavam lá, irmão, já passaram 1800 anos. Porque são heresias do primeiro e do segundo século. Passaram 1800 anos. Não é que elas ressuscitaram e entraram de novo? Tem um monte de igreja crendo nessas aberrações. Quanto ao nascimento de Jesus Cristo, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. Vocês sabiam disso? Negam o nascimento virginal. Teve um aluno, há muito tempo atrás, coitado, eu precisei até exortar ele. Ele falou assim para mim, professor Alberto, eu não estou nem aí se Jesus nasceu de uma virgem ou não. O importante é que Jesus nasceu. Está errado. Não é. Tem que crer que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Isso é doutrina. Maria era virgem, irmão. Não tem. Senão Jesus tem a mácula do pecado. O que faz do nascimento de Jesus ser diferente, do sangue de Jesus ter poder e o de Maria não ter, embora ele beba do cordão umbilical, do sangue de Maria, mas o sangue de Maria não tem poder e o de Jesus tem poder, é porque Maria não nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem. Não, Maria foi concebida pela vontade dos seus pais, portanto, tem a mácula do pecado original. Todo mundo que nasceu do nascimento natural tem a mácula do pecado. Romanos capítulo 5, todos pecaram, todos que nasceram de Adão, descendentes de Adão e de Eva, todos têm o pecado na sua vida, não tem jeito. A forma está torta. Todo mundo que sai daquela forma sai torto. Aí Jesus interrompe isso. Como? Virgem Maria, não foi da vontade dos pais. Da Virgem. E o Espírito Santo é que fecundou o óvulo da Virgem Maria. Obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Ah não, mas é que lá no hebraico, em Isaías, não é uma virgem. Ali foi uma tradução errada. Não foi uma tradução errada não, irmão. Não foi uma tradução errada não. Quando o rei Ptolomeu Filadelfo, por volta do 2º século antes de Cristo, pediu a tradução do Antigo Testamento para os judeus, porque não havia nenhuma tradução na língua grega, só na língua hebraica, e o rei Ptolomeu Filadelfo do Egito queria um exemplar da Bíblia na sua biblioteca de Alexandria, segundo a tradição, 72 anciãos judeus, em 70 dias traduziram o Antigo Testamento para a língua grega. Essa tradução é chamada de Septuaginta. É a primeira tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Lá, em hebraico, a palavra é alma. Alma significa jovenzinha, jovem mulher, que é sinônimo de virgem, ou não é? Imagina, não precisa ir muito longe, há 100 anos atrás no Brasil, se você falar uma moça, o que significa uma moça no Brasil há 100 anos atrás? Virgem. É sinônimo de virgindade. Então, o profeta fala, eis que vos dou um sinal. Qual é o sinal que o profeta? Eis que uma moça, virgem, né? Claro, né? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Porque senão qual é o sinal? Se fosse qualquer mulher, eis que uma mulher vai dar uma luz. Isso não é sinal nenhum, irmão. O sinal seria se um homem desse a luz a um filho, né? Porque isso era uma coisa extraordinária. Eis que uma mulher dará luz a um filho. Que sinal que é esse, irmão? É lógico que a mulher vai dar luz a um filho mesmo, né? Só faltava, né? A mulher não dá luz ao filho. Então, isso não é sinal nenhum. Mas o profeta fala, eis que vos dou um sinal. A virgem conceberá. Aí é um sinal, hein? A virgem vai conceber. Aí é um sinal. Então, a palavra alma do hebraico, os judeus de Jerusalém traduziram pela palavra parternos, que é a palavra grega para virgem. Não pensa que eles se enganaram, não. Eles sabiam o que estavam fazendo. Não pensa que foi engano, não. Eles entenderam muito bem o que significa a palavra armá hebraico. Aquela palavra que significa moça, eles sabiam que a ideia era virgem. Por isso que eles traduziram por uma virgem. Agora vem esses doidos hoje, vem, não, a palavra armá é simplesmente... A Bíblia na linguagem de hoje, tadinha, traduziu lá, porque para mim aquilo é mais uma interpretação do que uma tradução. Escreveram lá. É isso que uma mocinha dará luz a um filho. Ah, mocinha, qual é? Até hoje o que tem? O que significa uma mocinha dar luz hoje a um filho? Hoje, na nossa sociedade?
quem não tem contexto histórico, nada, o que vai pensar? É apenas, que sinal é esse? Eis que vos dou sinal, uma moça vai dar à luz a um filho. É só casar jovem que você vai dar à luz a um filho, qual é o problema? Quer dizer, não tem sinal nenhum. Ali, irmão, a ideia é virgindade. Eis que vos dou um sinal. Qual é o sinal que Deus vai dar para a humanidade? Eu vou fazer algo extraordinário. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E sabe qual vai ser o nome do filho? Deus conosco, Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmão. Agora, se a gente vem negar a virgindade de Jesus, de Maria, quem que nega a virgindade de Maria hoje? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Mórmon. Ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Aliás, para quem não sabe, o mormonismo acha que nós não temos nada a ver com o pecado de Adão. Adão pecou, o problema é dele. Quem pensa assim também? Os muçulmanos. Quem pensa assim também? Os judeus. E muitas outras religiões pensam assim, acham que não tem nada a ver. Adão, eu não estava lá, eles falam isso, inclusive, eu não estava lá no Éden, eu não tenho nada com isso. Estão enganados. Que todos que são descendentes de Adão, traz o pecado original, conforme Paulo escreveu, no capítulo 5 de Romanos. Leia aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Fala que por um homem entrou o pecado e passou para todos, por isso que todos pecaram. Mas o velho Adão, que morreu no pecado, nós temos o novo Adão. Jesus Cristo é o nosso novo Adão, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, portanto pode perdoar os nossos pecados. Qual igreja que ensina essa besteira? A igreja do reverendo Moon, a igreja da unificação mundial. Herege, irmão. O reverendo Moon dizia que ele veio completar a obra de Jesus, que Jesus não fez a obra completa, então ele veio fechar. É muita, né? Muito orgulho, né? Achar que vai completar a obra de Jesus, que a obra de Jesus. Jesus falou na cruz, está consumado, está completo. Jesus fez a obra completa. Glória ao nome do Senhor. Não precisa de homem não, irmão. Então negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto, dos antigos heresiarcas. A Bíblia anuncia de antemão a concepção do nascimento virginal de Jesus. No Antigo Testamento, o profeta Isaías 7,14. E se cumpriu o cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. 3.2. Quanto à morte e à ressurreição de Jesus, o heresiarca agnóstico do Egito, Basilides, negava a crucificação de Jesus. Dizia que Simão, olha só o que ele inventou, falava que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho tomou por Jesus. Sabe aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz? Então, eles falam que Jesus se transfigurou nele e foi ele que foi crucificado. Olha que blasfêmia, irmão. Heresia do Egito. Outros falam que foi Judas. Quando foi lá, Jesus, só para punir Judas, se transfigurou na cara de Judas. Todas essas heresias estão presentes lá no segundo século. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, que seria sua sócia, ou de Judas, que seria sua sósia. Olha que absurdo. E para espanto de todos, no livro sagrado dos muçulmanos, no Alcorão, que eles falam que é o Alcorão sagrado, que é a principal fonte de autoridade espiritual para os muçulmanos, ali declara, na Sura, capítulo 4, Sura 157, no Alcorão, declara explicitamente que Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Está escrito no livro sagrado dos muçulmanos. Quer dizer, nega a crucificação de Jesus. Nas notas de rodapé do Alcorão, eles afirmam que uma sócia de Jesus foi crucificada. Que nós estamos enganados, que nós estamos adorando uma sósia. Não foi Jesus. Então isso aí é uma blasfêmia, né, irmão? Isso se parece com a ideia de Basilides, do Egito. Essa doutrina contraria o pensamento da Bíblia e contraria os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos. 3.3, confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é incontestável. Historiadores não cristãos, historiadores judeus, historiadores romanos atestaram a morte de Jesus na cruz. Por exemplo, Flávio Joséfo, primeiro século, do ano 37 ao ano 100, era judeu. Olha o que ele escreveu:
acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante sua vida, não abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, anos 55 a 117, depois de Jesus, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo, foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Portanto, nós temos não só a Bíblia, que para mim é suficiente. Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus. O que os homens de outras religiões, o que os ateus, ou o que outros grupos heréticos vão falar, para mim não importa. Eu fico com o que a Bíblia declara. E para nós fecharmos, as expressões: o verbo se fez carne, e Jesus, Cristo, veio em carne, é uma resposta para os gnósticos, é uma resposta para os docetas. Os evangelhos revelam vários atributos e características do Jesus como ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus, tinha de ser vencido por um homem. O Adão, nosso pai, pecou, o Adão, Jesus, vence. Fez-se o homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem. Jesus não venceu o pecado como Deus, viu, irmãos? Tem gente que pensa que Jesus venceu o pecado como Deus. Não, ele venceu como homem. Você viu na cruz ali? Você sabe como que ele venceu Satanás? Como homem. Satanás fez de tudo para Jesus usar o atributo divino dele. Transforma esses pães em pedra. Jesus poderia falar pão, vira pedra, vira pão, virava. Mas aí o diabo falou: está vendo? Também como que eu ia vencer ele? Ele me venceu como Deus. Mas Jesus falou: não é só de pão que vive o homem, não. É de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás fez de tudo para Jesus usar os atributos divinos, para depois ele sair de fininho. Fala: tá bem, foi Deus, né? Como que... Mas acontece que Jesus venceu Satanás como homem. Jesus venceu a cruz, enfrentou a cruz como homem. Viu, irmãos? Ele não usou atributos divinos, não. Você vê que até na cruz chegou um lá e falou: desce daí. Olha só, irmão. Desce daí, porque se nós vamos crer em você. Se Jesus descesse, era atributo divino. Não, ele ficou lá, sofreu por mim e por você. Suportou tudo porque ele te ama. Suportou tudo porque ele quis salvar e te dar a vida eterna. Graças a Deus, porque o verbo se fez carne. Deus continua abençoando os irmãos. Quem quiser viajar para Israel, agora que até hoje está sendo feito o acordo de paz, né? Então olha que bênção, né, irmã Tereza? Irmã Tereza vai comigo, se Deus quiser. Nós vamos voltar para Israel em novembro de 2025. Se você quiser viajar com a gente, está aí os dados, entre em contato. Vai ser uma grande bênção. E a próxima lição, você não pode faltar, irmão. Eu vou te dar um conselho. Se você mesmo gosta da palavra de Deus, você não pode faltar na próxima aula. Por quê? Porque a doutrina da Trindade é a grande doutrina do cristianismo e, portanto, a mais atacada. Então venha para nós estudarmos a doutrina da Trindade, ou Deus é triuno. E da onde surgiu essa palavra? Qual é o significado? Tem gente que nem sabe o que significa Trindade, irmão. Fica falando: Trindade é três pessoas numa só. Isso não é Trindade. Como três pessoas numa só? Isso não é Trindade. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só divindade. Então, venha participar da grande aula do dia 26 de janeiro. É a última aula do mês de janeiro e vai ser uma grande bênção. Eu recebi aqui, para ler, irmão? Tá. Aqui tem uma pergunta, quer saber por que a teologia diz que João morreu de morte natural? Jesus disse que ele beberia do cálice que ele iria beber. Então, a primeira pergunta é muito fácil. A morte natural já é o problema, né? Seja natural ou não natural, a morte já é a derrota, né? Então, não tem jeito. Morreu, não importa se pegou fogo, se foi... Morreu, já é a consequência. O problema é a morte em si. E Jesus veio para derrotá-la, né? Por isso nós vamos ressuscitar. Mas todo mundo passa por essa. Só tem uma situação para você não passar por isso. É a esperança da igreja: arrebatamento. Só se for arrebatado. Então ore a Deus para nós sermos arrebatados. Senão vai passar, é o ciclo da vida, né? A outra pergunta é:
o fogo que aparece no Santo Sepulcro, né? Não sei se os irmãos sabem dessa história. Na igreja chamada Atanasis, é a grande catedral da igreja de várias denominações católicas. Tem 7 denominações católicas que cuidam da grande igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. E existe uma cerimônia chamada Cerimônia do Fogo Santo. Não é uma cerimônia católica romana. A Cerimônia do Fogo Santo é a cerimônia da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, grega. Segundo a tradição grega, espontaneamente aparece o fogo no dia do Pentecostes. Espontaneamente. O patriarca desce lá onde fica a rotunda, né, onde tem o túmulo vazio de Jesus, e aí o fogo aparece. Eles já fizeram pesquisas, já puseram pessoas para analisar como que espontaneamente ocorre essa combustão, porque realmente eles entram sem nada, ninguém sabe, é um segredo da igreja ortodoxa. E aí, com esse fogo que o patriarca desce, aí ele acende o fogo lá, por uma combustão que ninguém sabe como que funciona, para eles é Deus, né? Aí ele vai distribuir aquele fogo, aí todo mundo fica... Há relatos do ano 1000, essa cerimônia é antiquíssima, é do ano 700 a.C., já tinha a cerimônia do fogo santo. Mas há relatos de que no ano 1000, os muçulmanos ficaram espantados com essa história, com eles falavam misticismo do fogo santo, né? Hoje ainda tem? Tem. As pessoas vão lá e passam por essa cerimônia. Mas não tem nada a ver com a Bíblia, isso é uma experiência da igreja ortodoxa, não é nem da igreja etíope, nem porque onde está a catedral do Santo Sepulcro, que é uma catedral que tem a cúpula preta, você não vê muito porque o Islã construiu a cúpula dourada que encaprizou todos os monumentos de Jerusalém. Mas existe um outro monumento, na mesma linha lá da cúpula dourada, se você olhar do Monte das Oliveiras, em simetria, você vai ver uma grande cúpula preta. Essa cúpula de cor preta é a grande cúpula da catedral do Santo Sepulcro, que em grego chama-se Atanasis. A é a partícula que nega a morte, Athanatos é morte em grego. Então, ressurreição, a igreja da ressurreição de Cristo. E lá está construída uma igreja muito antiga, na época ainda de Constantino, a mãe de Constantino, a rainha Flávia Helena, tinha mandado construir, e depois ela foi destruída, e foi reconstruída, enfim, está lá. E lá tem 7 denominações católicas. Eu lembro que lá tem os padres tem os padres da Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, que tem a maior parte, a Igreja Ortodoxa grega, né, a Igreja cópita do Egito, a Igreja etíope, os armênios estão lá também, e mais 2 confissões católicas, acho que sírios, os católicos sírios, são 7 denominações católicas. Porque esse negócio de denominação no Ocidente, você pensa que só existe no mundo protestante, né? Esse monte de igreja evangélica. No mundo católico existe também, no Oriente. Tem um monte de igreja católica. Igreja católica copta, igreja católica... e muitas igrejas não têm nem comunhão com Roma. Por exemplo, a igreja católica armênia tem o seu próprio papa. A igreja católica russa tem o seu próprio patriarca. A única igreja conhecida no Oriente que tem comunhão com o papa é a igreja do Líbano, a igreja maronita. Essa tem comunhão com o Papa. Então, está cheio de denominações católicas no Oriente também. É o mesmo fenômeno do mundo protestante. Mas, enfim, essa cerimônia do fogo não tem nada a ver com a Bíblia. É apenas uma manifestação cultural da Igreja Católica Apostólica Grega. Muitíssimo obrigado. Que os irmãos tenham uma semana cheia de saúde, de bênção, de paz. Amém.